Olá, meu nome é Matheus Alves. Estamos falando nessa temporada sobre os dons. E no programa de hoje, o que a Bíblia diz sobre os evangelistas. É verdade que nós temos pouquíssimos textos na Escritura Sagrada que nos fazem doutrinar sobre o evangelista. Mas, como você sabe, nessa temporada nós estamos usando como base Efésios capítulo 4, versículo 11. E nessa carta de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Deus separou alguns homens para este dom, para este ofício, o evangelismo. Sabendo o que é o evangelho, nós colocamos então a base para este dom. Algumas pessoas entendem que pregar o evangelho é simplesmente falar Jesus te ama. Pregar o evangelho é simplesmente falar, olha, Jesus tem uma porta aberta para você, um grande plano na sua vida. Tem gente que pensa que é isso. Mas na verdade, não. O evangelho, que é a base do ministério do evangelista, vai muito além disso. O evangelho é sim uma boa notícia. A notícia de que os pecadores que estão indo para o inferno, que estão com sua condenação decretada, podem receber uma mudança de vida através da fé em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra que aqueles homens que estão completamente e terrivelmente perdidos podem ter uma esperança em Jesus Cristo de Nazaré. A lei de Deus está aqui. Ninguém consegue obedecer. Então nós precisamos de alguém que obedeça em nosso lugar. Como não conseguimos obedecer, estamos terrivelmente condenados. Qual é a solução? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho. E é exatamente esta mensagem que o evangelista carrega consigo. O evangelista é aquele que anuncia, propaga e prega a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, com foco em evangelizar, ou seja, trazer os perdidos para o reino de Deus. Um foco e um marco na vida de um evangelista é o amor pelos perdidos. O evangelista, sim, faz discípulos, doutrina, como veremos daqui a pouco. Mas o evangelista também é aquele que vai para as ruas, que vai para os becos, que vai para as vielas, anunciando a salvação tão somente em Jesus Cristo. O evangelista é aquele que chama os perdidos para ouvirem a poderosa palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ela, a palavra, tem o poder de resgatar pecadores e tirá-los do inferno. O evangelista tem uma missão clara: anunciar para aqueles que estão perdidos. O evangelista tem como foco conhecer a Escritura para apresentá-la àqueles que não conhecem. Será que você é um evangelista? Seu coração queima por missões? Você tem uma estranha e forte compaixão por aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Você tem facilidade de se aproximar de pessoas e, quando vê, já está falando do plano de salvação com elas sem perceber? Se alguma dessas respostas forem sim, talvez você tenha um dom de evangelista a trabalhar. Se a resposta foi sim, você precisa entender que evangelista não é simplesmente aquele que prega. Ou seja, a missão do evangelista não é apenas pregar. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, nós temos a base do ministério evangelístico também. Jesus disse que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Agora perceba comigo, e eu queria que você lesse na sua casa, o versículo 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui. Ide, portanto. Então, se toda autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus, Ele é toda autoridade na nossa vida. E agora não tem uma opção.
agora tem uma ordem. Ide, portanto, já que eu sou toda autoridade, eu envio vocês. Originalmente, esse texto estava falando para os discípulos, para os apóstolos. Mas é claro que serve para todos nós e principalmente para você que tem o chamado evangelístico. Ide, portanto, fazei o quê? A Bíblia diz, fazei discípulos. Discípulo é aluno, discípulo é aprendiz. Um evangelista não é aquele que simplesmente prega ou que apenas proclama. O evangelista verdadeiro é aquele que prega, que proclama, mas que faz discípulos. É muito importante uma prática atual das nossas igrejas de ter uma tarde evangelística, por exemplo, um momento evangelístico, um final de semana evangelístico. A igreja se reúne, vai para uma praça, vai para um evento, vai para um sítio e faz ali um movimento evangelístico. Maravilhoso. Tem que ser assim, mas não pode terminar aí. Aquele que é evangelístico, aquele que sabe o que está fazendo, aquele que compreende o seu chamado evangelístico, ele participa desses movimentos, mas ele não fica parado nisso. Ele traz consigo, traz para perto, 1, 2, 3 pessoas para treinar aquelas pessoas, para fazer daquelas pessoas discípulos do Senhor Jesus Cristo. Entendeu a importância? Você que é um evangelista, você prega e proclama, glória a Deus por isso, e continue fazendo isso. Mas tenha em mente e no seu coração a ideia de fazer discípulo, treinar as pessoas. O próprio texto diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é um evangelista tem uma responsabilidade muito grande. Batizar, treinar, fazer outros discípulos. Se você tem o chamado evangelístico, foque sempre nessa missão. Pregar, proclamar o evangelho, mas também fazer discípulo e batizar pessoas. Será que é aqui o término do ministério evangelístico? O trabalho do evangelista vai muito além de proclamar as boas novas, além de batizar ou mesmo além de fazer discípulos. Erra quem diz que o evangelista não precisa estudar toda a Escritura Sagrada. Erra quem diz que ele não precisa ensinar. Todo bom evangelista tem consigo um pouco de mestre. É claro que não. O término do ministério evangelístico não é em apenas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é apenas fazer discípulos, no sentido de treiná-los. É claro que isso é importantíssimo. Também é importantíssimo pregar e proclamar. Só que perceba comigo Mateus capítulo 28, a partir do versículo 20, a Bíblia diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso aqui também é a missão de um evangelista. Isso aqui também faz parte da obra do evangelismo. Fazer discípulo, batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também ensinar todas as coisas. Existe uma mentira falada por aí que o evangelista não precisa conhecer a Bíblia, porque ele só precisa pregar o Evangelho. É claro que para pregar o Evangelho você precisa conhecer a Bíblia. Mas alguns dizem, você não precisa ser muito profundo, porque você não é um mestre, você é um evangelista. Mas a resposta, meu irmão, é não. O evangelista precisa sim ensinar, e para ensinar, ele tem que aprender e saber todas as coisas que a Bíblia diz. Não há uma permissão para você, evangelista, conhecer pouco da Bíblia. Não. A Bíblia diz em Mateus 28, 20, ensine todas as coisas que Jesus tem ordenado. Olha que importante, evangelista. Você precisa conhecer a fundo as doutrinas. Porque você vai sair aí por um mundo que tem dúvidas, questionamentos a respeito da sua fé e também a respeito da fé deles. E você vai ter que ser quase que um apologeta. Sabe o que é isso? É aquele que defende a sua fé. Você, evangelista, vai ter que explicar para o mundo o porquê você crê na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo.
Por que você crê na vida após a morte? Por que você crê na vida eterna? Por que é que você crê em Jesus como Messias? Você vai ter que entender e também explicar e provar por que é que você crê em Yahvé, o grande eu sou, como o Deus Todo-Poderoso. Essas são as questões que o mundo tem a respeito do Evangelho, a respeito da nossa fé. E nós, como igreja, contamos com vocês, evangelistas, para compreenderem as Escrituras, para batizarem, para também ensinarem tudo o que Deus permitiu, para também fazer outros discípulos. Eu tenho certeza que Deus irá com você. O texto diz de Mateus 28:20, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo programa.